Bom dia, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos juntos aqui para uma oração da madrugada. Quero convidar você a ser partícipe desse momento tão especial na presença do Senhor. Portanto, tenham todos vocês um bom dia. Estamos então iniciando esse tempo de oração para agradecer ao Senhor e entrar na sua presença. Temos muitos motivos para falarmos com Deus. E nada melhor do que permitir que Deus primeiro fale conosco através da sua palavra. Eu quero fazer a leitura de um texto dos Evangelhos, no capítulo 12 de Marcos, e eventos onde Jesus conta algumas parábolas que, para o nosso entendimento, ele explica os valores e os princípios do reino de Deus e demonstra de uma forma facilitada um entendimento para que nós possamos compreender a dimensão do amor de Deus e da sua graça derramada por nós. O texto diz, nessa manhã, da seguinte maneira, diz assim: Então Jesus começou a falar por parábolas e disse: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber parte dele do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou vários outros e em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio para prendê-lo, os fariseus, e perceberam que era contra eles e que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele pudesse dizer. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Então perguntaram para ele: é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou:
por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão ou o homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 filhos deixou herança. E finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados, disse Jesus. E um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, então qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao disseres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que é o Cristo, o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, e muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos,
Jesus lhes declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta muito mais do que os outros. E todos deram do que lhe sobrava, disse Jesus. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um texto extraordinário de uma parábola estonteante, onde Jesus nos ensina vários valores. Nos ensina sobre a vinda dele para o mundo, o envio de Deus, o chamado Filho, qual também foi rejeitado, assim como os profetas foram enviados no Antigo Testamento, assim como o próprio João Batista foi enviado para anunciar a vinda do Filho de Deus, também foi rejeitado. E todos eles, a maioria, foram maltratados e foram mortos. O povo não conseguia ouvir o que Deus tinha para dizer através dos seus profetas. E aí vem o Jesus e também mataram o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e está vivo e virá para nos resgatar para a sua glória eterna. Aleluia! Que tremendo a vida de Cristo e a sabedoria de Cristo. Vivemos dias complicados, amados. Vivemos dias onde nós somos questionados, onde a nossa fé é questionada. E nós precisamos ter esta revelação de que precisamos ser sábios. Vivemos dias onde precisamos ter a sabedoria de Deus para poder responder às pessoas e para poder não só responder com palavras, mas responder com o nosso testemunho. É chegado o tempo onde os verdadeiros filhos de Deus se levantarão. Nós estamos, como nós já tínhamos anunciado, nós estamos vivendo o início do ano novo do calendário judaico. E esse novo ano significa uma nova temporada na sua vida espiritual, uma nova temporada no seu casamento, uma nova temporada nos seus negócios, uma nova temporada nas prosperidades das suas riquezas. Queridos, vivemos dias presentes, dias que Deus está nos presenteando com revelações profundas da sua palavra. E precisamos estar atentos, porque sabemos que Deus quer o melhor para cada um de nós. E Deus quer que nós colhamos a 100 por 1. Por isso, nesta manhã, vamos ter o nosso tempo de oração. Vamos bendizer o Senhor. Vamos declarar nossa gratidão a Deus. Vamos levantar nossa intercessão, nosso clamor pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, por esse novo tempo que Deus está nos propiciando. E que Deus nos dê sabedoria para saber como responder às pessoas que nos questionam. Não somente com palavras, mas sobretudo com as nossas ações, com o nosso testemunho e com a prosperidade que Deus estará derramando sobre a nossa vida. Aliás, já está derramando sobre a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Ali onde você estiver, comece a orar em línguas, comece a orar no Espírito, comece a orar ao Senhor. Sim, Senhor. Te bendizemos nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, nos despertamos, Senhor. Apesar do cansaço que sentimos, do sono que sentimos, Senhor, venha ao nosso encontro nesta manhã. Ajuda-nos a superar, Senhor, nossas adversidades. Ajuda-nos nesta manhã a levantar nosso clamor diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, por Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Deus, estar conectados contigo, que possamos estar, Senhor Deus, em sintonia com a ação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Pai, nesta manhã nós bendizemos o Senhor, bendizemos de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, bendizemos ao Senhor com todo o nosso ser, bendizemos ao Senhor, não queremos esquecer de nenhum das suas bênçãos,
nem nenhum dos seus benefícios que tem nos acudido em tempo de privação, em tempo de crise. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado trigo, o Senhor tem nos dado pão, o Senhor tem nos dado, Senhor, óleo, tem nos dado vinho, tem nos dado, Senhor Deus, a sua palavra de uma tal maneira que tem nos sustentado, que tem nos guardado de todo mal, de todo perigo. Senhor, muito obrigado, porque podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor e porque por isso nada nos falta. E é da vontade do Senhor de nos levar por águas tranquilas, de nos levar a pastos verdejantes, de nos levar a um lugar onde há harmonia, onde há, Senhor Deus, paz. Mas sabemos, Senhor Deus, que enquanto vivemos nesse mundo, não teremos tanta paz assim, por conta das perseguições, por conta das distrações da vida, por conta, Senhor Deus, das ações maléficas do império das trevas que atenta contra a nossa vida para nos distrair, para nos desviar do foco, para tirar o nosso propósito de vida diante do Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos ao Senhor para que estejamos alicerçados no fundamento que é Jesus, estejamos ali, Senhor Deus, no fundamento que é Jesus, para nos sustentar, para nos guardar, para nos alimentar, para permanecer firmes e inabaláveis até a vinda do Senhor Jesus, quando receberemos as recompensas da nossa vida, a recompensa daqueles que buscaram o Senhor, daqueles que se dedicaram verdadeiramente à tua obra, à tua missão, Senhor, que estão estendendo esta missão, alcançando almas e mais almas para o reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por cada irmão, te agradecemos por cada irmã, te agradecemos por cada família da nossa igreja Osana. Senhor Deus, cobre a vida de cada um. Abençoa o Senhor Deus no seu casamento. Abençoa, Senhor Deus, na sua vida a dois. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos filhos. Abençoa a família. Abençoa os parentes. Abençoa toda a sua casa, Senhor Deus, que por ter optado de andar, de caminhar com o Senhor, Senhor, haja sinais miraculosos na vida desta família. Senhor Deus, que todos estejam abastados em toda graça, estejam, Senhor Deus, cheios, seus celeiros de azeite, cheios de vinho, cheios de cereais, Pai, para que seja uma expressão daqueles que amam ao Senhor e que esta seja a forma de honra a teus filhos, daqueles que te honram, daqueles que se guardam, daqueles que não praticam o mal, não mentem, não se viciam, não fazem coisas desnecessárias ou indevidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que isto é assim e assim será. Senhor, tu sabes, tu és o Deus que perdoa todos os nossos pecados. Tu és o Deus que cura todas as nossas doenças. Tu és o Deus que resgata a nossa vida da sepultura. Tu és o Deus que nos coroa de bondade e compaixão. Tu és o Deus que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Tu és o Senhor que faz justiça. Tu és o Senhor que defende a causa dos oprimidos. Tu és o Deus que manifesta os teus caminhos para nós. Tu és o Deus dos feitos miraculosos. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus da nossa vida. Senhor, Tu és o Deus que é compassivo, que é misericordioso, que é paciente, que é cheio de amor, que não nos acusa, Senhor. Oh Pai, nem fica ressentido para sempre. Tu és o Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Oh Deus, obrigado, Senhor Deus, porque assim como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o teu amor para com aqueles que temem o Senhor, para aqueles que têm coração quebrantado, contrito, humilhado diante do Senhor. Tu és como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu sabe que nós somos
Tu sabes de que nós somos formados, porque foi o Senhor que nos formou. É o Senhor que conhece toda a parte interior e exterior, toda a parte do coração, da intimidade, do mais íntimo e profundo do nosso ser. Tu nos conheces, porque Tu nos fizeste, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, Senhor Deus, como a Tua graça, reconhecemos que Teu amor nos abunda, Senhor. Teu amor nos cobre, Teu amor nos perdoa, Teu amor, Senhor Deus, nos chama para perto de Ti, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Como disse o salmista, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Sim, Senhor Deus, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, Ele domina sobre tudo que existe. Por isso, bendizemos o Teu nome. Declaramos, Senhor Deus, que Tu és o Deus da nossa salvação. Nesta manhã clamamos pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes. Pai, traz entendimento, de revelação sobre a vida deles, Pai. Traz, Senhor Deus, uma responsabilidade. Traz diante deles, Senhor Deus, algo que eles possam notar que devemos honrar ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, oramos pelos nossos jovens que sejam ativados, que sejam, Senhor Deus, mobilizados pelo Teu Espírito Santo para receberem de Ti o poder transformador, o poder que opera em milagres, e que desta maneira esses nossos jovens sejam plenamente ativados em toda a graça e que eles possam, Senhor Deus, ter, Senhor, a revelação de falar de Teu amor às pessoas, de usar os meios sociais para divulgar o Evangelho da Tua paz, para divulgar o Evangelho da Tua palavra, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que restitui todas as coisas. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, que este é assim e assim será, porque o Senhor tem predeterminado. Abençoamos, Senhor, as famílias de Osana, abençoamos cada filho que ainda é criança, cada filho adolescente, pré-adolescente, cada filho jovem, ou mesmo aqueles que já estão casados. Abençoa-os ricamente neste dia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada atividade da Tua igreja, Senhor, para que estejamos conectados com o agir do Teu mover sobre as nossas vidas. Senhor, oramos, Pai, por todos aqueles que se encontram afastados de Ti. Pai, perdoa seus pecados. Oramos por arrependimento. Oramos, Senhor Deus, para que haja reconciliação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja uma completa reconciliação contigo, Senhor. Oramos por aqueles que se encontram em pecado de fornicação, em pecado de adultério, em todo pecado imoral, da mentira, da fofoca, da murmuração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, resgata-o, Senhor, para o seio da Tua verdade, para o seio da Tua justiça, e que voltem a andar nos caminhos do Senhor com arrependimento em seus corações. Pai, nós oramos, abençoamos cada uma destas pessoas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos a sua libertação de vícios do cigarro, vícios do fumo, vícios, Senhor Deus, da bebida, vícios das drogas e de outros tipos, Senhor Deus, como internet exacerbado, redes sociais. Pai, perdoa, Senhor Deus. Oh Deus, aplica o sangue de Jesus sobre todas essas falhas do nosso caráter. Senhor, forja o nosso caráter para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome do Senhor Jesus, levanta-nos, acorda esta geração, Senhor Deus. Acorda desta sonolência. Pai, em nome de Jesus, acorda a Tua igreja para atuar, para interagir, para ativar, para, Senhor Deus, trazer a glória dos céus para, Senhor Deus, a nossa vida, para que experimentemos
a graça do Senhor, experimentemos da sua presença, experimentemos, Senhor Deus, da sua glória, sejamos partícipes, Senhor Deus, do seu poder, operando através da nossa vida, manifestando sobre a vida daqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, recebe esse tempo de oração, Senhor. Oh Deus, te bendizemos, Senhor, e declaramos que só Tu és o Senhor. Declaramos que só em Ti há salvação, Senhor. Por isso nós bendizemos, ó Senhor, por todas as Tuas obras, em todos os lugares. Senhor, te louvamos pelo Teu domínio, pelo Teu governo, o governo de paz, o governo, Senhor Deus, de amor, o governo, Senhor Deus, onde nós podemos cultuar o Senhor e nos permitir ser transformados por essa presença gloriosa. Senhor, oramos nesta manhã pelas finanças da Tua igreja. Sabemos que estamos vivendo o início de uma nova temporada. Hoje, Senhor Deus, ainda há celebração, Senhor. Do dia 18 até o dia 20, estamos em plena celebração desta nova temporada. Já estamos te agradecendo, já estamos rendendo a Ti ofertas de sacrifício através da oração da madrugada. Senhor, potencializa este ministério, Senhor. Senhor, dá poder, dá vigor a esta igreja, Senhor, para que nos movamos no Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, oferecemos o nosso sacrifício desta manhã diante de Ti, Senhor. Oh Pai, por isso pedimos que o Senhor nos encha com Tua glória, encha com Tua graça. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Encha a vida do meu irmão que está ali do outro lado desta tela, Senhor. Encha o seu coração nesta manhã, Senhor. Enche de virtude, enche de poder, enche de sabedoria, Senhor. Oh Pai, que eles possam começar a usar esta unção que está sobre a sua vida, manifestando o poder de Deus às pessoas que precisam. Senhor, oramos por uma geração ousada, Senhor. Oramos por uma geração ousada, que ouse usar esse poder que o Senhor lhes atribuiu. Senhor Deus, que usemos o poder da Tua graça para salvar almas, para curar vidas, assim como fez Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus, oramos por diversos pastores, Pai, que estão passando por diversas circunstâncias, por diversas provações. Sustenta-o, Senhor, na Tua graça. Sustenta-o, Senhor. Sustenta-os, que permaneçam firmes, inabaláveis, que não se desanimem do seu ministério, mas que estejam plenamente sintonizados com o Espírito Santo. Oh Deus, continue falando conosco, Senhor, durante essa transmissão, Senhor. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Tu és a nossa prioridade, Pai. Em nome do Senhor Jesus nos oramos. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos passar para o nosso estudo desta manhã. Nós estamos falando na quinta-feira sobre uma mensagem que eu já ministrei há muitos tempos atrás, de não olhar para trás. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que olham para trás. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem é para a sua própria perdição. É o que a Bíblia diz. Aqueles que retrocedem, Deus considera covardes. Deus considera infiéis. Portanto, não assistirão à presença do Senhor. Não estarão na eternidade, porque Deus os trata como covarde. E a própria Bíblia diz que os covardes, fornicários, os adúlteros, e aí vai fazendo a lista, não herdarão o reino dos céus. Portanto, amados, não olhem para trás. Muitos olham para trás em função do seu passado, que ainda lhe causa dores, que ainda lhe causa um certo peso. Mas nesta manhã Deus quer transformar o seu coração e fazer você olhar para frente. Amados,
nós estamos iniciando um ano novo de grandes proporções de aberturas espirituais na nossa vida. É tempo, amados, de você e eu termos esta consciência. Queridos, eu declaro sobre sua vida nesta manhã esta revelação de não olhar para trás. Olhe para frente, porque é na tua frente que Deus tem preparado as coisas que teus olhos nunca viram, as coisas que teus ouvidos nunca ouviram. Estas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para este tempo, para esta geração. Porque, amados, Deus está nos respaldando agora para nos prevenir de um futuro incerto, de um futuro onde ainda haverá uma convulsão muito grande em toda a sociedade, haverá uma convulsão de troca de valores, muitos serão enganados, mas o Senhor derrama sobre ti nesta manhã esta revelação, dizendo: não olhe para trás, abra teu coração, receba esta impartição, para que você tenha crédito, para que você tenha abastança, para superar todas as tuas expectativas, mas ao mesmo tempo para ter guardado para o dia da angústia, para o dia da provação, para o dia da tristeza, para o dia onde o mundo se levantará contra você, mas você já estará abastecido, você já terá suficiência de poder, de graça, de palavra, de presença de Deus para superar toda e qualquer adversidade que vem pela frente, assim como aquela chuva que está se formando e de longe você vê as nuvens se formando para a grande chuva, amados. Assim também o mal está começando a se preparar para contra-atacar a igreja do Senhor Jesus, para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Mas você, amado, você tem que ter esta percepção. Não olhe para trás, para que você não seja pego de surpresa. Deus não se agrada daqueles que olham para trás. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Portanto, receba esta impartição sobre sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba-o em seu espírito, receba-o em seu coração. Amados, é tempo de transformar nossa vida, é tempo de transformar a nossa visão, é tempo de transformar a nossa maneira de falar, a nossa forma de ouvir, é tempo de filtrar o que nós estamos ouvindo. Amados, temos que ter cuidados, porque a Bíblia já nos disse, a Bíblia já se antecipou, Deus já se antecipou, quando nos disse que nos últimos tempos, muito os da fé, escute, muito os da fé seriam enganados. Que você não esteja nessa estatística. Portanto, cuidado as coisas que você está ouvindo por aí, cuidado com as coisas, as murmurações que o mundo está soprando palavras nefastas, palavras que entorpecem a nossa fé. Vivemos num mundo onde o amor de muitos está se esfriando. Como que o amor se esfria? Não é simplesmente não tendo compaixão das pessoas, mas vivemos tempos modernos onde a saúde, os planos de saúde estão se preparando para enfrentar essa pandemia e da mesma forma oferecer aquilo que é melhor para mim, para você, para a sociedade. Está bem, é claro, mas isso também nos desfoca dos milagres que Jesus pode fazer na minha vida. Pode ser um empecilho da minha fé para crer no Senhor Jesus, para poder, antes de visitar o médico, orar e pedir a intervenção sobrenatural de Deus sobre a minha vida, porque muitas vezes muitos procuram Deus quando já estão desenganados pelos médicos, ou seja, não deram prioridade a Deus, não oraram a Deus primeiramente, não buscaram a Deus primeiramente, buscaram os médicos, buscaram os meios humanos para resolver o seu problema, quando deveriam, em primeiro lugar, diz Jesus, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, para que as demais coisas sejam lhes acrescentadas. Quantos estão me entendendo nesta manhã o que eu estou dizendo? Por isso quero profetizar sua vida. Você não é homem, você não é mulher de olhar para trás. Olhe para frente. Jesus está dizendo para você, siga-me.
siga-me, e não vamos mais dar escusas. As desculpas a Jesus, assim como nosso texto diz em Lucas capítulo 9, versículo 59, quando disse Jesus àquele homem, siga-me, mas o homem lhe respondeu, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Amados, esse pai não tinha morrido ainda. Ele disse, deixa viver com meu pai, deixa viver com minha família, ou deixa eu viver a vida até que meu pai morra. Quando meu pai morrer, daí eu vou te seguir, Jesus. Ou seja, estava impondo uma condição para Jesus, quando Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo tem que renunciar a tudo, tem que largar tudo. Assim como fizeram os 12 apóstolos quando foram chamados, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E nós devemos ter esta percepção, amados, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não devemos olhar para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal. A estátua de sal tem um significado profético de estancamento, de infertilidade, de um solo estéril. A semente pode cair num solo encharcado de sal e não cresce, porque o próprio sal sufoca aquela semente e mata aquela semente, mas não para germinar, seca a semente. Qual é o solo que você está lançando a sua fé? Que tipo de solo você está lançando as suas sementes? A declaração de Deus para para Ló, naquele tempo foi, não olhem para trás. Não olhem para trás, porque virá uma grande destruição, disse o Senhor. Ló foi o único homem justo encontrado naqueles dias em toda aquela cidade. E Deus veio com grande destruição sobre aquela cidade. E a Bíblia diz que aquela cidade foi queimada no fogo. Caiu fogo do céu. E as pessoas que olharam para trás, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal. A ordem era não olhar para trás. Com isso, amado, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo se olhasse para trás. É por isso que muitos, amados, vivem sem esperança, vivem desesperançados, porque vivem olhando o seu passado, vivem olhando as mágoas do passado, ou vivem na melancólica experiência e lembrança do passado. Por isso não conseguem viver o presente, não conseguem ter a revelação do Deus do agora. Deus quer fazer o seu milagre agora na sua vida. Irmão, escute isto. Deus quer fazer o seu milagre agora na sua vida, não amanhã. Agora, nesse instante, se você tiver fé. Se você tiver fé. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina. E neste ato de, quando Deus está falando, não olhe para trás, significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção nas coisas do passado. Talvez a mulher de Ló olhou para trás, tudo que ela deixou, a sua casa, seus móveis, seus amigos, o campo que eles tinham, a riqueza que eles tinham. Ló saiu fugido, sem nada, sem seu rebanho, apenas as suas 2 filhas, que não olharam para trás, nem mesmo a sua esposa pode estar com ele, porque sua esposa desobedeceu a Deus. Aqui fala de alguém que tinha seu coração preso ao que deixou, mostrando com isso consideração, sentimento pelas coisas materiais que havia abandonado.
A mulher de Ló é a figura do comportamento de muitos cristãos de hoje em dia, e por isso Jesus está nos dizendo que essa atitude deve ser lembrada para servir para a nossa repreensão, ou seja, Jesus está nos repreendendo nesta manhã. Diz: não olhem para trás, olhem o que estou fazendo, olhem para o que estou fazendo. Temos recebido simpatizações tremendas nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Nessa quinta-feira recebemos a palavra sobre que as provações são os instrumentos que nos conduzem no nosso processo para receber a nossa glória maior. De glória em glória, seguimos a Jesus. Por isso devemos atentar, amados, ao nosso verdadeiro chamado. O nosso chamado é para olhar para frente, olhar para Jesus, não olhar para trás, não olhar para as circunstâncias. Olhar para trás é um sinal da dificuldade de desprendimento de coisas que nos estancam. Escute o que eu estou te falando. Olhar para trás nos fala da dificuldade que temos para desprendermos das coisas que nos estancam, que nos mantêm estancados, que nos mantêm como águas paradas, que estão se empodrecendo, estão ficando estéreis aquelas águas, infértil, não bebíveis, nada saudáveis. Um certo teólogo chamado Matthew Henry declarou: a primeira lição da escola de Cristo é abrir mão de todas as coisas, não olhar para trás. Olhar para trás significa abrir mão de toda a nossa vida. Abrir mão de tudo por amor de Cristo. Primeira lição da escola poderosa de Cristo. Precisamos ter esta revelação, queridos. Há muitas pessoas que infelizmente não conseguem se desprender das coisas que já foram libertos. Ainda há pessoas que estão lutando com aquele pecado, lutando com aquele vício, porque não conseguem se desprender, simplesmente porque não conseguem olhar para Jesus. Não conseguem olhar. O olhar para Jesus significa desprender-se. E a pessoa não tem força suficiente, não porque ela não quer, ou não porque ela não saiba decidir, mas porque ela não busca em Deus a sua salvação. Não busca em Deus a sua salvação. No momento das pressões da vida, acaba cedendo. Por falta de coragem, por falta de fé, por falta de pedir socorro a Deus. Davi, quando estava em apuros, ele disse: socorre-me, Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele acudia a Deus, dizia: Deus, ao coração quebrantado, contrito, humilhado, tu não desprezarás, Senhor. Portanto, o que nos falta, amados, para nos desprender das coisas do passado? Enquanto não nos desprendermos das coisas do passado, amados, escute isto. Não adianta você receber palavras proféticas, não adianta receber palavras de bem-aventurança, de prosperidade financeira, de entrar nesse novo ano, nessa nova temporada, enquanto você olhar para trás, queridos, tuas pernas estarão amarradas com correntes que vão te prender e vão impedir que você ande em novidade de vida. Não tem como andar em novidade de vida olhando para trás. Olhando para trás, você se torna numa estátua de sal.
Jesus, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo, através da revelação, Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Portanto, o que Deus está nos falando aqui? Amados, Cristo já te libertou. Cristo já te libertou. Está me ouvindo, igreja? Cristo já te libertou. Ele já pagou preço naquela cruz. Cristo já te libertou deste vício que você não consegue deixar. Cristo já te libertou. Cristo já te libertou da pobreza. Cristo já te libertou da mentalidade pobre. A pobreza não é o que você vê. A pobreza é o pensamento. Enquanto você continua pensando em ser pobre, com a falsa sensação de humildade, você só verá pobreza na sua frente. Mas quando você transformar a sua mente no molde de Cristo, ter a mente de Cristo, você será enriquecido com toda graça, com toda glória, com toda magnificência da parte de Deus. Seus olhos começarão a ver as riquezas que esta vida em Cristo pode lhe oferecer para viver de uma forma superabundante na graça de Cristo, apegado ao trono da graça do Pai, e o Pai estendendo as suas mãos sobre a tua vida, te abençoando em tudo, em teus caminhos, abençoando teus filhos, abençoando tua casa, abençoando teu casamento. Por que há muita dissolução? Por que as pessoas não conseguem valorizar a aliança que tem com Deus, a aliança que fizeram no seu casamento, a aliança que fizeram com Cristo através da sua igreja? E não conseguem permanecer no seu ministério, não conseguem permanecer na igreja, não querem vir à igreja, não querem orar, não querem nada, mas querem a bênção. Tem pessoas que não querem vir à igreja quando não tem uma palavra sobre finanças. Aí vem porque quer a bênção. Enche a igreja. Então qual é a sua motivação? Isso, amados, é olhar para trás, é olhar o estado da sua miserabilidade, do pecado. Quando deveríamos olhar a glória que está por vir, a expectativa da glória que está por vir, não dar vazão às tribulações, às circunstâncias desta vida, achando que com dinheiro vai solucionar o seu problema. Não, queridos, seu problema será solucionado quando você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Quando você olhar verdadeiramente para Jesus, a sua vida será transformada. Os vícios não terão mais poder para te pegar. Suas águas começarão a correr e virá a renovação de novas águas. E a chuva virá e encherá o rio da sua vida. E você será abastado em toda graça. E na beira deste rio, crescerá todo tipo de árvores frutais que a seu tempo produzirão seus frutos, cuja folhagem não murchará. É a promessa de Deus para aqueles que amam e temem ao Senhor. Amados, eu não tenho dúvida que Deus tem preparado um lugar que já foi construído para a nossa igreja, para adquirirmos a nossa igreja. E Deus precisa, escute igreja, Deus precisa de homens e mulheres que olhem para Ele, para serem prosperados em toda graça, inclusive na área financeira, para promover este alimento na casa de Deus, para que na casa de Deus tenha abastança para adquirir prédios, bens, imóveis,
para deixar um legado aos nossos filhos, para eles terem um lugar de cultuar, de adorar e de levar outros à presença do Senhor. Este é o nosso legado. Escute, igreja, estou dizendo para você, você que está me ouvindo nesta manhã, este é o nosso legado como igreja, de focarmos agora para estabelecer uma pedra fundamental, para tirarmos a pedra, assim como diz o texto lá de Josué. Eles, quando o Jordão parou, eles passaram por terra seca. Deus disse para Josué: mande os sacerdotes até no meio do leito do rio e tragam pedras e coloque aqui à beira do rio, e que sirva como um memorial para estabelecer que esta terra da promessa é o cumprimento do Senhor. Comprar o nosso próprio templo hoje significa estabelecer essa pedra para deixar um legado, declarando para os nossos futuros filhos, netos, bisnetos e a próxima geração que virá, dizer para eles: os nossos pais dirão por nós, por mim e por você, os nossos pais nos deixaram este legado. Aqui está o memorial, aqui está a pedra, aqui está o templo, aqui está o prédio que eles deixaram para nós, para que não vivamos debaixo do jugo de outros. Por isso eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã. Esta palavra, não olhe para trás, olhe para Jesus, da onde tem a abastança, da onde vem a abundância, da onde vem a saúde, da onde vem a riqueza, da onde vem a direção, da onde vem as perspectivas de futuro. Da onde vem as perspectivas de futuro no Deus do agora, operando agora, já preparando o futuro agora. E Deus quer preparar agora. Por isso o teu tempo, amados, é agora, hoje. Aleluia. Aleluia. Amanhã nós faremos um ato profético no culto da celebração tremenda. Portanto, não falte no culto de celebração. Deixa seu nome já pronto, porque amanhã nós vamos fazer, porque é do dia 18 ao dia 20, é celebrado. Amanhã será dia 20 e nós fecharemos as celebrações do Ano Novo, queridos, no calendário judaico. Não celebraremos como uma cerimônia religiosa, não. Celebraremos como como um ato profético, como um memorial profético espiritual, para que você possa entrar nessa nova temporada com tudo, com fé. Não adianta entrar na nova temporada da maneira como você está. Você precisa reagir, não olhar para trás, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, o apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo da escravidão que nos oprimiu um dia, de um jugo de servidão que um dia nos oprimiu, tentará voltar sobre os nossos ombros, porque o inimigo é astuto, amados. Ele vem com acusações pelas coisas que você praticou. Mas você fez isso, não adianta você querer entrar nessa nova temporada. Então começa a diluir a fé no seu coração. E cuidado com o fascínio das coisas, cuidado com o fascínio pelo pecado, porque eles acorrentarão você, eles são um perigo. Temos que ter cuidado, amados, com as coisas que um dia já foram causa dos nossos pecados, que já confessamos, já deixamos, mas que o inimigo colocará diante de nós novamente, porque sabe as áreas frágeis da nossa vida, sabe as áreas frágeis que nos levaram ao pecado. Portanto, nesta manhã, fortaleça-te no Senhor, fortalece-te na fé, fortalece-te na esperança, fortalece-te no amor de Deus. Não quebre os vínculos dessa tua nova vida com Cristo. Não quebre o vínculo com o Espírito Santo, porque Ele é o teu sustento. Quebre os vínculos com o seu passado. Inclusive, escute, igreja, não podemos facilitar para o diabo, que tem muitas pessoas que amamos, mas que são instrumentos do diabo
para nos desfocar e nos distrair. Cuidado. Saia de perto destas pessoas que não vão acrescentar nada para a sua vida espiritual. Não ande com pessoas com nível de fé mais baixo do que você. Escute o que eu estou te dizendo. São dias difíceis, dias perigosos. Portanto, a minha alerta pastoral nesta manhã é de dizer a você: cuidado com quem andas. Cuidado com quem você está ouvindo. Selecione amizades. Selecione amizades. Não se associe com pessoas que já caminharam conosco. São pessoas que desistiram no meio do seu processo. São pessoas covardes que desistiram do seu processo. São pessoas que não permaneceram até o fim. Portanto, não seja você dessas pessoas que desistem. Deus não se agrada daqueles que desistem, porque a sua desistência é para a perdição. Escute o que estou te dizendo, igreja. Jesus está falando com você nesta manhã. Selecione com quem você vai estar andando, com quem você vai estar compartilhando. Selecione que coisas você está curtindo no Face. Cuidado, meu irmão. Porque são pequenas coisas que vão derrubar você. O que derruba as pessoas não é as pedras grandes, são as pedras pequenas. Cuidado. Eu quero orar com você nesta manhã, para terminar nosso tempo. Foi muito rápido o nosso tempo, são 6h28 agora. Cuidado. Desistir é optar pela perdição. Cuidado com a desobediência. A desobediência pode lhe causar um grande dano na sua vida espiritual. Eu vou desobedecer, mas já me arrependo, já vou me arrepender logo e o Senhor vai me perdoar. Pode ser que não dê tempo de você pedir perdão. No meio da sua desobediência, sua vida pode ser ceifada, porque nós não sabemos. Não podemos programar nada para o nosso futuro, porque não sabemos o que vai nos acontecer. A qualquer momento, Deus pode nos chamar à presença dEle. E precisamos estar prontos e preparados. Portanto, ande em obediência. Deus disse para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Eu te digo, igreja, Osana, ande na presença de Deus e sejam perfeitos, porque perfeito é o Pai, que nos aperfeiçoa no seu amor através de Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo. Amém? Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que recebam toda a graça, que recebam, Senhor Deus, toda a suficiência. Nesta hora que recebam esta revelação, Senhor. Oh Deus, pode ser até que hajam pessoas que estão discordando desta nossa pregação, Senhor. Mas não é a nossa pregação, é a Tua palavra, Senhor. E essas pessoas que pensam assim não estão contra o pastor Humberto, contra a pessoa do pastor Humberto. Estão contra a unção, estão contra a revelação, estão contra a glória do Senhor. Mas isso, Senhor Deus, não nos cabe julgar. E sim perdoar, porque não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. Jesus na cruz, sendo espancado, depois de ter sido surrado, depois de ter sido condenado à morte de cruz de uma forma violenta, ainda ele ora e diz: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quantas vezes, Pai, tantas pessoas ficam criticando a visão, ficam criticando, Senhor Deus, esta mensagem de confronto apostólico profético.
Mas, Senhor Deus, continuaremos pregando a Tua palavra, porque é assim que Jesus fez quando Ele esteve no mundo. Ele confrontou os religiosos, Ele confrontou o pecador, Ele trouxe cura, Ele trouxe salvação, Ele trouxe o amor de Deus. E é isso que nós continuaremos pregando até que o Senhor venha para nos arrebatar e nos levar para a sua glória eterna. Pai, fortalece meus queridos irmãos. Fortalece cada um na graça. Fortalece cada um daqueles que estão servindo na tua casa em todas as suas dimensões, desde o menor até o maior. Todos recebam esta impartição. Que possamos juntos, como Igreja Osana, olhar para Jesus, olhar para a frente e não olhar para trás. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, amados. Receba esta palavra em nome de Jesus. Não esqueça, logo mais nós temos culto de jovens às 19 horas. Esse culto não é transmitido, é presencial. Se você não poderá assistir o culto amanhã, por alguma razão qualquer, amados, assista ao culto. Venha até os jovens e assista. Tem palavra tremenda para a sua vida. Da mesma forma, eu digo, você que está programando e vir amanhã, coloque logo o seu nome, já estamos quase lotados para o dia de amanhã. Amém, amados? Amanhã faremos um ato profético tremendo no momento de dízimos e ofertas. Assim como fizemos na quinta-feira, também vamos fazer neste domingo. Amém, amados? Receba a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo neste dia de sábado, em nome de Jesus. Até lá.